São 25 anos da Abranet em 2021. E para comemorar a data, estamos fazendo um hot site especial e também uma edição da revista contando um pouco, fazendo um balanço dessas 2 décadas e meia. E uma das personalidades, dos personagens importantes dessa trajetória é o João Tranchese Júnior, com quem eu converso agora. Tranchese, muito obrigada por reservar um tempinho para falar conosco. Obrigado você, Roberta. Data bem importante para todos os envolvidos nessa história. Exatamente, 25 anos em 2021, que remonta para 1996, né? Você estava ali participando da fundação. Como que foi? Conta um pouco daquele momento, né? O que levou à criação da Abranet na sua concepção? O que você estava fazendo? Qual foi sua participação? Bom, há muitos anos, até antes de 96 e 95, como advogado, estive envolvido em vários aspectos jurídicos da tecnologia da informação no Brasil. À época, eu advogava para uma grande empresa de tecnologia de informação, e assim começaram as discussões de tirar o acesso à internet dos órgãos públicos ou das empresas estatais. Essa companhia se interessou pelo assunto e nós, profissionalmente, acompanhamos toda a regulamentação da matéria, que culminou com essa empresa montando um provedor de acesso com a nossa assessoria jurídica e o nosso envolvimento com os primórdios e o início das discussões sobre a fundação de uma associação que congregasse todos estes players de mercado, na época bem voltado aos aspectos de acesso e serviços à rede internet e depois de serviços de internet em geral. E naquela época, quais eram as principais reivindicações ou quais eram as principais preocupações das empresas? A gente sabe que vem ali a reboque da norma 4, era um ambiente que ainda estava se definindo também, né? Sem dúvida, a gente precisa lembrar um pouco daquele momento no Brasil onde nós começamos a ver investimentos mais fortes na área de telecomunicações, com a privatização das teles brasileiras, o início da instalação e compartilhamento dos backbones, que foram a espinha dorsal da internet no Brasil, e a grande preocupação dos entrantes, vamos dizer, dos empresários que resolveram se dedicar a esse novo campo, era garantir que eles tivessem acesso à rede de telecomunicações, garantir que a rede, na medida do possível, atendesse sem distinção a todos os prestadores de serviços. A outra preocupação foi de melhorar a regulamentação ou de implantar a regulamentação desse ambiente absolutamente novo na época, em 96, e de fazer como representantes da sociedade civil que estes provedores de serviços fossem ou tivessem uma voz, que foi a voz que foi levada tanto para o poder público quanto para outros players de mercado, as empresas de telecomunicação, a voz e a defesa dos interesses dos provedores de serviços agregados. E passado, quer dizer, a gente tem aí 25 anos de muita evolução, o próprio papel dos provedores foi se transformando, da Abranet também enquanto associação. Quais principais marcos deste período que você ressalta? Eu diria o seguinte, a Abranet teve e tem uma participação importante na manutenção dos serviços da rede internet no Brasil.
Isso é importante destacar porque eu acho que sem a Abranet, ou sem o esforço da Abranet, nós teríamos, de certa forma, um monopólio das empresas de telecomunicação. As empresas de prestadoras de serviços agregados à rede de internet, que no início se ocuparam muito do acesso, ajudaram a democratizar o acesso à rede internet. Elas tiveram a capilaridade de distribuir acesso praticamente pelo Brasil inteiro, o que, evidentemente, não ocorreria, na minha opinião, na hipótese de este acesso ficar apenas e tão somente com as empresas de telecomunicação. A universalização do acesso à rede internet, eu acredito em grande parte a atuação muito firme da Abranet, que garantiu a neutralidade da rede de telecomunicações, que teve contribuição com o Comitê Gestor de Internet, se fez representar no Comitê, né, Gestor de Internet, e aí eu reputo isso como um passo muito importante para o que a gente tem hoje. E hoje, como que os provedores, quer dizer, eles foram desafiados ao longo do tempo, a própria existência deles, né? E a gente vê que existem provedores específicos e focados em nichos ou em serviços, não só no provimento do acesso à internet para o usuário final. Como que você avalia a atuação dos provedores hoje? Eu acredito que o que houve no mercado, pelo menos do nosso ponto de vista, foi uma especialização naquilo que os provedores desenvolveram como seu nicho de negócio. Então, hoje a gente vê o provedor de serviços de internet como um dos players da enorme cadeia de serviços e no desenvolvimento de novos nichos de mercado, melhorando a segurança das redes, prestando aos seus clientes serviços customizados em relação à internet, ajudando agora na prestação dos serviços e adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, ao Marco Civil da Internet e desenvolvendo serviços muito, vamos dizer, customizados, para não usar uma expressão inglesa, tailored, para os seus clientes. Tanto que a gente vê que o provimento de acesso hoje é quase que um serviço marginal dos provedores, né? E para onde que as empresas de internet caminham? E qual vai ser, olhando aí, talvez daqui a 25 anos, né, o papel da internet e dessas empresas de internet? Eu acho que a resposta que eu posso dar, sem ter uma grande bola de cristal, é a gente fazer uma imaginação do que seria esse período de pandemia se ele tivesse ocorrido pré-internet. Muitas das coisas que a gente vê hoje e que estão aumentando, como trabalho remoto, teleconferências, teleconsultas, até médicas, serviços bancários prestados quase que instantaneamente, como transferência de pagamento, PIX, etc., não seriam possíveis, estes serviços não seriam possíveis se nós não tivéssemos evoluído tanto nos serviços da internet. E, para a gente pensar nos próximos 25 anos, precisaria de uma grande bola de cristal, porque hoje, basicamente, todos os serviços que a gente imagina já estão sendo, de alguma forma, ou prestados ou suportados pela plataforma ou pela internet, por serviços que eu vou chamar até de
de tecnologia da informação que podem ser prestados remotamente, que isso só é possível graças à internet e o seu uso universalizado no Brasil e no mundo, né? Acredito que no futuro nós vamos ter uma dependência ainda maior desses serviços, né? A brincadeira que eu fiz da pandemia, vamos dizer, em 95, pré-advento dos serviços de conexão e de acesso à rede internet, seria uma pandemia onde nós assistiríamos um dos 4 canais de televisão fixos, né? Onde precisaríamos mandar telegrama ou fax, que já existia na época como troca de mensagens, e provavelmente não conseguiríamos fazer nenhuma videoconferência. Acredito que A gripe espanhola, né, há 100 anos foi completamente, por óbvio, diferente da pandemia da Covid-19, né? É só saber se teremos uma pandemia daqui a 100 anos e como isso estará, né? Aí acho que é um exercício de futurologia muito longe, né? e tomara que a gente não precise passar por esse exercício, né? Mas a realidade é que a gente pode, sem a grande bola de cristal, antever que estes serviços terão um aumento geométrico. Cada vez mais nós seremos dependentes dos nossos serviços que têm como suporte a rede internet, cada vez mais as empresas e pessoas vão desenvolver as suas atividades baseadas nessa ferramenta que parece que tem um uso ilimitado e a cada dia a gente descobre novas funcionalidades. E quais são os desafios a serem vencidos hoje para levar essa internet dessa maneira no futuro, para que ela chegue lá dessa acessível, com essa neutralidade, essa ubiquidade? Eu acho que o grande desafio é manter, né, a neutralidade da rede. Se nós não mantivermos a neutralidade das redes, nós poderemos ter um agravamento em algo que é muito comum no Brasil, algo que é um desastre no Brasil, que é a desigualdade de uso e disponibilidade de recursos pela população. Mais uma vez, o exemplo. Os mais favorecidos conseguiram manter os seus filhos com um acesso remoto de qualidade às boas escolas que eles frequentam. Aqueles que dependem do poder público ou de acesso remoto mais barato tiveram enorme dificuldade. Eu acho que esse é o grande desafio no Brasil, né? Eliminar ou mitigar esta diferença de acesso aos serviços. São políticas de poder público e de incentivo à iniciativa privada. A gente não pode só depender do poder público nisso. Com certeza, um desafio tanto, né? Exatamente. De outro lado, isso passa por melhorar os aspectos regulatórios e melhorar a segurança das redes. Uma rede universal, evidentemente, pressupõe um maior cuidado com a segurança e com os dados que nela trafegam, né? Em termos de privacidade, em termos de uso adequado desses dados, em termos de respeito ao titular dos dados. Não estamos falando só de dados pessoais, mas estamos falando também de dados empresariais. Então, isso é um trabalho que a sociedade e as empresas, em conjunto com o poder público, deverão se dedicar um pouco mais para que a gente obtenha esse resultado. Certamente, segurança foi um ponto bastante abordado aqui.
Doutor Franchesi, eu gostaria de agradecer muitíssimo o seu tempo por ter compartilhado, eu sei que um pouco, poderia ter sido muito mais, mas a gente tem o tempo da sua história junto com a Abranet. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa da comemoração e pelo trabalho desenvolvido nesses 25 anos. E para você que nos acompanha, não deixe de conferir a série especial com diversas entrevistas em abranet.org.br.